observo os adolescentes hoje como vítimas, pelo menos no início do ato infracional, quando ele entra, porque ele é procurado pelos adultos. Sem dúvida, a droga está por trás disso tudo. O tráfico de drogas. Infelizmente, usados pelos maiores para cometerem pequenos delitos, e aí a coisa vai evoluindo, evoluindo, e o adolescente acaba cometendo um ato infracional mais grave, chegando a uma internação, a um centro educacional. São jovens adolescentes na faixa etária de 12 a 17 anos, né? Usuários de drogas, de escolarização baixa, né? Geralmente moradores da periferia. O maior desafio hoje da internação é que seja implementada e efetivada as políticas de medida em meio aberto, né? Que realmente é uma medida que evita o adolescente chegar na internação. A reincidência está em torno de 60%, porque nós não temos o acompanhamento do meio aberto. Então o adolescente ele sai do meio fechado, ele não tem o acompanhamento do meio aberto, então ele volta a cometer outros atos infracionais. Os nossos jovens desejam consumir para se autoafirmar, para sentir-se respeitado pelo seu grupo. A falta de oportunidades para esse jovem, essa exclusão, né, essa falta de aceitação, de pertencimento ao espaço público da cidade como um todo, é também um dos fatores que comprometem e que induzem os jovens à violência. Comecei a me envolver, vendo a pessoa praticando, meus amigos, que eu penso que é amigo, praticando, fazendo, era roubando. Aí eu comecei a ver eles ganhando dinheiro, tendo mulher bonita, carro. Aí eu comecei a ter a mente fraca nisso aí, crescendo assim, tipo, nisso aí, querendo ter isso aí também. Antes dele vir pra cá, ele estudava. Aí, depois que ele se envolveu, parou de estudar. Estava com uns 5 meses que ele tinha parado de estudar. E a gente não queria que ele se envolvesse com esse tipo de coisa. Tipo de droga, ninguém nunca gostou. Um outro ponto é com relação à desestruturação das famílias. A mãe hoje é quem tem a responsabilidade com os filhos. Os pais abandonam, se separam e ficam esses filhos com a responsabilidade exclusivamente da mãe de família. Os plantões que eu tenho acompanhado aqui aos finais de semana me deixam em pânico. Meninos com 13 anos de idade, armados, e que eu pergunto a esses jovens, qual é o seu projeto de vida? O que você quer ser quando você crescer? Nenhum tem projetos de vida. A pobreza, a falta de políticas públicas básicas de uma forma inclusiva, como a educação, a saúde, significa dizer que ela não teve acesso à maior parte das políticas públicas básicas. Ela não foi recebida no hospital público, ela não estudou, então ela teve seus direitos violados constantemente. E aí chega ao ponto daquela pessoa violar o direito de outra. Apesar de todos os avanços verificados nesses últimos anos na saúde, na educação, mesmo na consolidação dos direitos humanos em alguns países da América Latina, temos percebido um aumento da violência juvenil. Por quê? Aparentemente muito paradoxal, porque se temos avanços na saúde, na garantia de direitos e na educação, por que essa espiral da violência? E isso é o que tem levado a refletir uma outra proposta de justiça juvenil. É a justiça restaurativa, vista enquanto valor e não como um sistema penal simplesmente. Aqui fica a convivência protetora, nesse bloco. Eles são adolescentes que, por um motivo ou por outro, eles não podem, não devem, não são aceitos pelos demais adolescentes. Então eles ficam nesse espaço onde são cuidados, onde são protegidos de alguma agressão que possa acontecer pelos outros adolescentes. A internação não é boa. O ideal é que ele esteja na sua comunidade, no seu habitat, na sociedade, tendo plenas condições de desenvolvimento. Bom, antes de eu entrar aqui, né, bem antes eu estudava,
morava com minha mãe. Aí, pronto, foi começando a dar amizade das escolas, né? Tinha muitas pessoas da escola que eram envolvidas com, sei lá, com tráfico, essas coisas. Aí eu comecei a me envolver com esse povo. E a vida que a gente leva lá fora, a gente só tem tempo para parar para pensar, né? Se realmente a vida que a gente quer, alguma coisa assim. Meus planos são outros, sair daqui, estudar, cuidar do meu filho, mas não sei, né? Quando a gente começa, né, a perceber os impactos da prática restaurativa no sentido, né, de resolucionar, né, esse conflito de uma forma onde a vítima pode ser escutada, né, o ofensor também nesse mesmo espaço, que tudo seja de comum acordo, né, até porque, focado no meio aberto, eles voltam para a comunidade, eles voltam para a convivência familiar comunitária e vítima e ofensor, eles vão se encontrar no seu meio ali, né? E se isso puder ser mediado, para que esse retorno ele seja feito dentro de uma comunicação não violenta, né, pensando aí numa perspectiva de resolver esse conflito e não intensificando talvez numa questão judicial que depende às vezes de uma sanção, de cronogramas de um judiciário, que em paralelo a vida desse sujeito está ativa na comunidade. Então a prática restaurativa eu entendo hoje como minimizar, como se fosse uma redução de danos mesmo para o modelo que a gente vem vivenciando, né, e como uma forma de dar uma resposta, escutando essa vítima, né, escutando também essa nascente do fenômeno de violência pelo olhar do ofensor e ver como a gente consegue resolver esse conflito. A importância é muito boa para mim, que estou recebendo mais uma oportunidade, né, para as pessoas não terem o exemplo de mim como era antes, agora pode ter outro exemplo de mim com um lado bom também. Eu estou pensando em mudar de vida, né, sair desse lugar, sair da vida que eu vivo. Ser um trabalhador, uma pessoa trabalhadora, estudar também, né, que é mais importante, estudar primeiro, depois ter minha família. Com relação a adolescente autor de ato infracional, cada dia cresce mais, aumenta mais. Nós podemos fazer até um comparativo do ano de 2011 com 2012, teve um acréscimo grande. E pelo que eu estou vendo, assim, a tendência é aumentar se não houver um trabalho de educação, de políticas públicas para tirar esses meninos da rua. Eu acho que a falta de estrutura prejudica muito todos que moram aqui, tanto crianças, adolescentes e até os pais também. Eu acredito sim que a prevenção possa evitar com que esses jovens se envolvam com drogas e com a criminalidade, porque eu acho que a educação, quando uma pessoa conhece, tem um conhecimento grande sobre um assunto e sabe que é errado, ela não vai se envolver. A violência, eu acredito que vai diminuir muito quando colocarem algum tipo de programa nas escolas, o qual possa trabalhar na vida desses jovens. A família, quando é inserida na dinâmica das práticas restaurativas, junto com os seus adolescentes, eles vão compreender, eles vão escutar os adolescentes. Então, esse espaço de escuta também é um momento de compreensão de cada um. Então, quando você tem as práticas restaurativas, em vez de um julgamento do outro, você tem um espaço de compreensão. As práticas restaurativas são ferramentas metodológicas de como trabalhar situações de conflito, violência e ato infracional, envolvendo o autor da situação, a vítima, a comunidade, muito com o objetivo de, a partir desse diálogo que eles estabelecem sobre o fato que foi ocorrido, né, como estabelecer acordos que venham a responsabilizar o autor da situação, a restaurar os vínculos, né, que foram rompidos devido ao fato e a reparação do dano, né, muito fundamentada na justiça restaurativa. O projeto regional de justiça juvenil restaurativa aqui no Brasil, o foco principal é o adolescente, esse ser que tem potencialidades, né, que está em desenvolvimento, mas que também tem as suas fragilidades. Então, ou seja, evitar que ele cometa ato infracional ou se envolva em infrações. Mas ele cometendo infrações, que ele possa ser atendido dentro do sistema judicial de forma coerente com os direitos humanos de crianças e adolescentes, ou seja, tendo a privação de liberdade como último recurso. E que todo o atendimento dos atores que compõem o sistema de justiça seja feito sob um enfoque restaurativo, né? Ou seja, de como envolver esse adolescente para que ele não reincida no ato infracional,
de como esse adolescente, ao cumprir uma medida socioeducativa em meio aberto, ele possa voltar para o convívio sadio e harmônico na sua comunidade de origem. A intenção e a nossa visão é que não é simples o processo de integração. Esse é o desafio da política pública no Brasil e é o desafio de quando a gente trabalha a política social no Brasil. Ainda mais quando a gente trabalha um conceito tão complicado de se trabalhar, porque ele tem tantas nuances, que é o conceito de justiça. Então, trabalhar esse conceito de justiça, e eu sempre uso muito Amartya Sen quando eu penso esse conceito, ou seja, na ideia de justiça, no desenvolvimento como liberdade, porque é exatamente o que nós queremos. Se nós não trabalharmos o fortalecimento das instituições e o empoderamento no processo de protagonismo juvenil, nós não vamos mudar a realidade, mas nós não internalizamos nas mentes e nos corações das pessoas a possibilidade de fazer a diferença. Então a gente precisa fazer com que o nosso maior aliado sejam os adolescentes, no caso da prática juvenil. O futuro e as perspectivas para os próximos anos seria a consolidação das práticas restaurativas nos estados em que atuamos. Gostaríamos de ver esses estados desenvolvendo a justiça juvenil restaurativa, não só dentro do sistema de justiça, mas também em suas comunidades, nas suas escolas, de modo a prevenir a judicialização e a implicação do adolescente com o mundo do crime.